Como que você se sentiu quando você descobriu que você estava sendo traída? E teve uma ocasião que eu misturei e foi aí que eu tive um surto. Tá à margem da sociedade. Então o gordo ele não pode ir à praia, o gordo não pode sair, não pode casar, não pode ter filhos, como você disse. Então o gordo ele não pode ter uma história como uma pessoa magra padrão pode ter. E nós podemos. Eu falo que esse câncer, ele veio para me curar de outras doenças maiores. O tema de hoje é autoestima. Quem nunca brigou com o espelho e com a balança? Eu vou conversar com a influenciadora Camila Monteiro, mãe de gêmeos, já pesou 120 quilos e sofreu com a compulsão alimentar. E também com a Rafaela, que depois de muitos abusos, está lutando contra um câncer, raspou todos os cabelos por conta da quimioterapia. Vem com a gente, está começando mais um Café com Respostas. Estou de frente ao prédio da Rafaela, vou tomar um café com ela. A Rafaela teve um relacionamento abusivo. Depois disso, ela teve um câncer de mama, teve que enfrentar esse câncer de mama. Mas quem vai contar pra gente essa história é ela. Vamos lá? Rafaela, eu fico muito agradecida por você estar compartilhando a sua história de vida com a gente. Me conta um pouco dessa história, começando da sua infância. Como foi? Bem, eu costumo dizer que eu tive uma infância onde eu vi tudo que uma criança não precisava ver, né? Eu falo que eu fui uma pobre menina rica porque eu cresci dentro de um lar com um pai violento. Ele batia bastante na minha mãe, fazia abuso do álcool, um perfil general, e o meu pai abusou de mim sexualmente. Eu fui abusada entre os 6 e os 7 anos. Em Curitiba eu passei mal e aí eu já não estava mais com o Pedro nessa época e eu tive o diagnóstico do aneurisma. A depressão tomou conta, a ansiedade, todo dia eu achava que ia morrer por conta do aneurisma. Mudei para cá, do lado de um hospital, justamente para ir para o hospital toda hora. E acho que daí veio o peso de toda uma vida, né? De uma infância, de uma criança ferida, de uma mãe que criou 2 filhos sozinhos, com muita dificuldade. Porque assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa condição. Mas foi uma história de muita luta, de muita necessidade, muita falta. Assim. A mãe sempre faz isso, né? Pelo filho, né? Assim, eu falo assim, meus filhos nunca passaram fome nem nada, mas eu sempre trabalhei muito porque eu sempre fui pai e mãe. Eu tinha obrigação de fazer dar certo, até por conta do julgamento da minha família. Foi aí que eu não aguentava mais ficar aqui em São Paulo, eu olhava para esse apartamento, eu queria sair daqui. E aí eu fui para casa do meu filho em Balneário. Eu fui para lá dia 1º de dezembro. E aí meu filho, fica mais um pouquinho. Aí a minha outra filha, a Júlia, foi para lá. Passamos o final do ano e eu tinha sentido um carocinho na mama direita. Falei, bem, no começo do ano eu vou fazer exame. Eu fui fazer o exame de 1 ano do aneurisma. Eu fui fazer a ressonância. Tem que fazer, né, a exatamente. Fui fazer a ressonância e pedi para o médico pedir uma ultrassom de mama. Aí que veio a bomba. Meu Deus, falou mais uma que eu tenho que enfrentar. Pois é, parece um enredo de novela mexicana, exatamente, né? Isso, mas né? Uma série de coisas que foram acontecendo. E aí eu tive, o aneurisma sumiu. Graças a Deus. Era um aneurisma no crânio, do lado direito, entre o crânio e o pescoço. Sumiu, eu fiquei radiante e tudo, só que no meio dessa bênção... Não deu nem tempo de comemorar, né? Não, veio o diagnóstico de câncer.
Como foi, Rafa, quando você descobriu que estava com câncer de mama? Como foi isso para você? Foi chocante? Foi assim, você se viu assim, agora acabou, o mundo desabou, acabou, é fim de linha? Ou te deu mais força para falar, eu vou sair dessa também? São várias as fases. Rafa, como é que tá esse tratamento agora de quimioterapia? Que é bem pesado, né? Eu passei pelo processo de cirurgia, passei muito bem, e eu sabia que quando viesse a quimioterapia, eu daria uma balançada. E o primeiro ciclo foi muito difícil, eu tive muitas reações, o meu emocional... Inclusive eu tô vendo uma no seu braço, né? Isso daqui é a lembrancinha, né, que aqui por aqui... O que é isso? Eles deixaram o produto sair da veia? Não, é que a medicação é forte mesmo. Forte mesmo. Faz isso. E faz isso. Você contando a tua história de vida, a gente tem que olhar para isso e dizer, Deus, obrigado, minha vida é ótima. Todos nós. Eu quis registrar, eu quis eternizar justamente para não ser um momento de dor. Porque eu tinha o cabelo loiro, até aqui, sempre fui muito vaidosa. E aquele momento que eu fiz aquele registro, que eu raspei a minha cabeça, é porque eu falo que esse câncer, ele veio para me curar de outras doenças maiores. Doenças da alma. Eu quero te dar um presentinho, peraí. Ai, eu que agradeço. Ó, tem essa linha aqui de Lugodoides, que é pra pele. Ah, eu adoro. Então. E carequinha aqui a gente ainda tem que caprichar. Exatamente. A carequinha linda, pode. Ó, tem esse sérum aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ai, que Você legal. pode, é rejuvenescedor, ele é clareador, anti-sinais. E aqui tá o hidratante, gel, que você pode usar até antes da maquiagem. Ai, E maravilha. tá a espuma. Mas usa porque é bom, viu? Não, eu vou usar assim. Não é dói, não, mas é bom. Com certeza, Tá eu bom? vou usar assim. Ai, agradeço muito Muito o espaço obrigada. pela contar Deus te abençoe a história. sempre, sempre, tá? Muito obrigada. Camila, muito obrigada. É um Obrigada prazer ter você aqui com a gente. Pra gente fazer esse bate-papo, essa troca. Eu que agradeço. Um prazer estar na sua frente. Sou grande fã há muito tempo. Minha mãe, já te falei, né? Minha mãe Obrigada. apaixonada por você. Obrigada. Então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído e vamos começar perguntando como foi que você se tornou influenciadora. Nossa, foi em 2011. Eu estava falando sobre perda de peso no Facebook. Eu tenho essa história com a balança há muitos anos. E lá no Facebook começou a cair muita gente. E Facebook é uma coisa muito íntima, né? Conta pra gente como foi essa briga, que eu sei que você teve uma briga com a balança. Conta pra gente como foi isso. Ainda é. Ainda é? Ainda é muito grande. Você tá tão linda, né? Ai, obrigada. Assim, eu sempre tive questões com peso desde muito novinha. Muito novinha. Então, adolescente, já estava começando a ter aquela variação de peso. Já cheguei a 150 quilos, já cheguei a 60 quilos. Já perdi muito peso. Nossa, a assim. diferença é grande, né? Muito. Chegou a 150 para 60. Perdi muito peso, fiquei muito magra. E o meu foco sempre, minha visão sempre foi o peso. Eu quero emagrecer. Só que eu não entendia que havia questões mentais ali muito complexas, porque a obesidade em si, ela é uma doença multifatorial que tem mais de 120 causas. E você teve compulsão alimentar com tudo isso? Conta pra gente o que é isso, compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar é um transtorno, é uma doença, né, psicológica como qualquer outro transtorno. Então, aquele indivíduo, ele luta, o problema não é a comida, o aumento de peso é só um sintoma de algo muito mais profundo. Então, há pessoas que têm vários traumas em que se refugia na comida. Se refugia na comida e fica aquela situação de fome o dia todo, vontade de comer o dia todo, qualquer coisa Qualquer coisa você come em excesso, porque o transtorno de compulsão alimentar não é um beliscar. É a pessoa comer algo em excesso naquele momento e ter o sentimento de culpa após isso, que é um grande diferencial. Às vezes a gente come muito, mas a gente não sente culpa. A pessoa ela come muito e se sente muito culpada, é muito frustrante. Tá à margem da sociedade. Então o gordo ele não pode ir à praia, o gordo não pode sair, não pode casar, não pode ter filhos, como você disse. Então o gordo ele não pode ter uma história como uma pessoa magra padrão pode ter. E nós podemos, né? A questão do peso é muito pessoal também.
Nem todo gordo quer perder peso também. Exato. Eu quero, e eu sou muito sincera em relação a isso, mas há pessoas gordas que não querem, e é preciso ter um respeito em relação a isso, porque cada história ela é muito individual. Hoje você tá bem, hoje você tá de bem com a balança. Não, Não? tô Por quê? péssima. Péssima, principalmente porque eu cheguei a 60 quilos e cheguei num corpo que eu gostava muito, e foi muito difícil, gente, foram quase 90 quilos, foi muito difícil. Mas você quer chegar a 60 quilos Não, de não novo? a 60 quilos, mas o lugar que eu estou agora me gera muito incômodo, porque eu, Camila, eu sinto muitas limitações por causa do peso, eu não romantizo. Mais né? pela saúde, né? Também, mas a estética também A estética. me afeta. Então, é uma questão mental que eu tenho que tratar muito com o terapeuta, para entender que o lugar que eu quero chegar ainda tem um longo caminho, porque eu não preciso perder 10 quilos, 30 quilos, 40 quilos, eu não vou conseguir isso em um mês. Entender que este é o corpo que eu tenho agora e eu tenho que lidar com esse corpo que eu tenho agora. Eu não tenho outro corpo para ir agora, nesse momento. É o que eu tenho, então eu tenho que viver com isso, não sei por quanto tempo, porque o tratamento de TCA é isso, ele é muito complexo, ele vai muito além da perda de peso. O empoderamento feminino é importante para você? Muito, muito. Embora eu tenha as minhas questões, hoje eu conhecer histórias de outras mulheres, entender minha própria história, me ajuda muito a lidar comigo, sabe? Com as minhas inseguranças. Porque antigamente as mulheres não tinham voz. Ainda não temos tanto quanto deveríamos, Exato. né? Porque você, às vezes, se sente tão sozinha e você vê que tem mulheres que passam exatamente por tudo que você passou e você entende que, nossa, até que a minha vida... Eu não tô ali, aquele indivíduo que, sei lá, a gente se sente muito perdida às vezes, né? E a gente vê que tem pessoas que passam pelas mesmas questões que a gente e conseguem superar. Qual a pior parte da maternidade? Julgamento. Nosso, meu, interno, dos outros. Do que a gente espera fazer pelos nossos filhos, que a gente se cobra muito. A gente nunca faz o suficiente, por ele é sempre melhor, grandioso. E às vezes a gente faz o que a gente pode, né? Com certeza. Ser mãe, acho que não tem... Eu falo que ser mãe não tem cartilha. E o que as pessoas elas não entendem, que elas acham que receita saudável é só para pessoas magras. Não. É pro resto da vida. Pro resto da vida. É reeducação alimentar. Então, que é bom, né? Faz bem para nossa saúde. Faz bem. E entender que as pessoas gordas também, elas podem comer as mesmas coisas que a pessoa magra come. Então, às vezes, tem muito preconceito. Mas receita saudável é só para pessoa magra, só para pessoa que quer emagrecer? Não, é para todo mundo. Reeducação alimentar pro resto da vida. Dieta tem começo, meio e fim. Reeducação ali alimentar, tem tudo não. nos seus e-books, desde o suco, o chá, muita coisa. A sobremesa. Tem desde até o café da manhã, lanche, ceia, enfim. Esse último que a gente fez foi muito legal, que teve bastante receita rápida, fácil, também com o aporte de uma nutricionista. Então, tudo feito com pessoas que são responsáveis, elas entendem, né, muito mais do que eu, porque a gente coloca a receita ali, mas quem está por trás também é um profissional que vê o que pode ser adequado ou não. Você tem assim, uma relação boa com o espelho? Porque eu tenho. Eu falo muito com o espelho. Eu acho que o espelho é o meu reflexo, que eu quero conversar comigo. Você é assim também? Poderia ser melhor, mas hoje eu paro para pensar que tem muitas coisas que eu faço, às vezes não estão me sentindo 100% bem no meu corpo. Estar aqui, por exemplo, é um exemplo. Estar aqui, por exemplo, é uma das coisas. Eu poderia, no passado, eu teria inventado várias desculpas para não vir. Mas não teria visto. Exatamente, por vergonha do meu corpo, vendo? de como iam enxergar, não sair de casa, porque eu tive um período muito depressivo da minha vida em que eu não aceitava o meu corpo e eu não vivia também. Então, às vezes a gente tem que fazer coisas mesmo estando, sabe, desconfortável na própria pele. A gente tem que viver, não esperar estar magra para fazer certas coisas. Eu fiz uma entrevista com a Rafaela, a gente falou para você do caso da Rafa, ela disse que as mulheres precisam se amar mais. É difícil se amar e se dar carinho. Que é difícil, né, a mulher se amar e se dar carinho. E elas precisam disso. Se sentir mais, sabe? Ter essa autoestima, né, bem alta, bem elevada. Que recado você daria para a Rafa? Ela já sabe de tudo, né? Ela já falou exatamente tudo. A gente precisa realmente ter esse carinho com a gente, né, ter esses momentos de mulher. E eu acho que uma coisa que eu posso passar para a história dela é que, gente, assim, a gente tem uma força tão grande, ela tem uma força tão grande, que às vezes a gente pensa que a gente precisa de outras forças externas, mas muitas das coisas estão aqui dentro da gente. Qual conselho você daria para essas mulheres que estão tentando fazer essa transformação de vida, de corpo, de autoestima, tudo? Qual conselho você daria para essas mulheres? Dar o start, começar. Terapia. A gente se entender
Tem a bagunça pessoal que às vezes ela é tão grande que às vezes a gente não entende que a gente precisa de um profissional para estar ali e mostrar pra gente certas coisas, entender que há um caminho, que essa bagunça emocional ela pode ser resolvida. Né? Eu acho que terapia ela é maravilhosa, mesmo quando você acha que você está bem, que você não precisa. Mas nem todas as mulheres, Camila, podem fazer terapia. Há formas. Há formas. O SUS disponibiliza. Eu cheguei a fazer muito através do SUS. Tem uma plataforma chamada PsyMeet, que custo de R$30 por sessão, que é feito para pessoas que são carentes. Eu te fiz tanta pergunta, te bombardeei de pergunta, você toda tímida aqui, vai se soltando, agora está mais à vontade. Agora eu quero que você me faça uma pergunta. Eu vou te dar essa liberdade. Você fazer uma pergunta para mim. Mas seja leve, tá? Pode ser qualquer pergunta? Pode, mas não é nada... Tá, eu aceito, qualquer uma. Qualquer uma. Como que você se sentiu quando você descobriu que você estava sem saída? Eu tenho uma linha de skincare que eu vou te dar. Ai, que esse maravilhoso. kit. Obrigada. Aí abre para você ver que aí tem o sérum, tem o gel hidratante, gente, tem que embalagem linda. Celular, tem tudo que você precisa. Porque você tem que tirar esse tempinho para se cuidar, tá? Ainda tem a mensagem aí para você. Eu adorei. Maravilhoso, embalagem linda, inclusive. Obrigada Pele pela linda, gentileza. É só continuar cuidando. Gente, obrigada pela gente. Amei. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E nosso Café com Respostas fica por aqui. Na semana que vem eu volto e quero te ver aqui no canal. Aproveite e já segue a gente. Deixe seu like, compartilhe muito esse vídeo com aquela pessoa, com a sua amiga, com quem você ama, tá? Até o próximo Café com Respostas. Um beijo.